Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos meditar no texto bíblico e fazer a exposição agora das Escrituras. Peço que você agora esteja atenta ou atento ao que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Quero pedir você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 9, versículo 32 a 34, depois a gente vai dar um pulo até o capítulo 10 e vamos ler o versículo 19 e 21. Enquanto você abre, eu quero parabenizar aqui toda a juventude da nossa igreja, que esteve promovendo de maneira extraordinária um congresso, da qual nós tivemos a participação de mais de 90 jovens aqui, no período da segunda e da terça-feira. Tivemos momentos de edificação, de pequenos grupos, uma exposição muito bela da palavra pelo irmão Elbert da Quinta Igreja, a equipe da diretoria e os demais irmãos da coordenação ajudaram bastante, e eu tenho certeza que esse trabalho foi muito frutífero. Também quero agradecer aos irmãos que têm contribuído, trazido os seus filhos adolescentes, que têm incentivado seus filhos jovens a participar. E você que, porventura, tem essa faixa etária, participe. Os cultos de sexta-feira têm sido uma bênção, de fato. Muita gente chegando, muita gente nova. E, graças a Deus, o trabalho tem sido frutificado a cada dia mais. João, capítulo 9. Vamos ler o versículo de número 32 a 34. E nós vamos ter como tema da nossa mensagem hoje, Jesus, o Deus que rompe com a religiosidade. É esse Deus que separa o homem dessa religiosidade que às vezes a gente fica amarrado. Diz assim: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Vamos até o capítulo 10, versículo 19, até o versículo 21. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Porque os ouvis. Outros diziam: este modo não é de falar de um endemoniado. Porventura um demônio pode abrir os olhos aos cegos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor por esse momento tão precioso, que é dividir e compartilhar a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito nos ilumine, para poder entender, para poder, ó Deus, praticar a Tua palavra, para poder expor, ó Deus, usando o Teu servo, pecador, mas que o Senhor encha, ó Deus, a Sua igreja de graça, e que nós possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos. No nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém. Eu gosto muito de contar minhas histórias de criança, né? Vocês que têm acompanhado as minhas prédicas, gosto muito de contar algumas situações que eu vivenciei e talvez traga a memória de vocês também. E quando eu era moleque, não faz tanto tempo assim, e moleque mesmo, aqueles molequinhos da rua mesmo, que ficava chutando bola na rua, arrancava a cabeça do dedão, amarrava um plástico e não tinha coronavírus, vamos embora, depois passava água com sal, ardia bastante, e continuava batendo bola. A gente tinha uma amizade muito bacana na rua. Meus primos, meus amigos. E vira e mexe a gente estava na casa de a gente entrava na casa das avós. E eu me deparava com uma imagem muito interessante. Porque eu já estava sendo criado no berço evangélico, no berço cristão, portanto. E eu via, não sei se vocês vão recordar disso, sempre, em maioria das casas, uma foto daquele Jesus hollywoodiano.
de cabelos compridos, aquela foto meio esverdeada, amarelada. Quem é mais velho aí da minha idade assim vai poder lembrar um pouquinho que era uma prática tanto de protestante quanto de católicos, aquele Jesus, e dava um pouquinho de medo, porque aonde a gente ia, parece que os olhos dele acompanhavam, né? E aí eu ficava morrendo de medo daquela situação, porque era um Jesus, apesar de muito bonito, né? O que destoa bastante das Escrituras, era um Jesus que para mim assombrava um pouquinho, mas ao mesmo tempo, olhando o semblante dele, era um Jesus que era bonito, né? O que Isaías diz o contrário, diz que ele era um homem comum, né? Mas o mais interessante é que aquela figura, apesar de a mim me assombrar, eu entendia que aos mais velhos, eles sentiam que essa figura, essa imagem, ela representava algum tipo de paz. E para quem não sabe, a Constituição da Igreja Presbiteriana, uma das resoluções do nosso Supremo Concílio, proibiu qualquer tipo de imagem referente a uma das pessoas da Trindade. Não é à toa que quem conhece a história da nossa igreja, sabe que a nossa sarça, ela tinha a figura de uma pombinha, né? Descendo, e aí por causa dessa resolução, a pombinha foi para outra denominação. Então não podemos ter nenhum tipo de imagem, justamente para não causar nenhum tipo de idolatria. Por isso você vai ver aqui, o púlpito é muito simples, é branco, não tem nada, não tem nenhuma simbologia. Mas a gente tinha essa prática, e era uma prática dos anos 80, anos 90, né? Eu sou mais dos anos 90, tá, irmãos? Para não achar que eu sou muito velho. E aí a gente via aquele Jesus e que passava uma certa calma para aquelas pessoas, principalmente os mais velhos, né, que eram muito religiosos. Embaixo daquela imagem, normalmente, tinha uma Bíblia, ou estava no Salmo 23, ou no Salmo 91, né, muita superstição. E a gente começa a reparar que esse Jesus era um Jesus que, de certo modo, trazia alguma paz. Mas quando Jesus, ele é retratado nas Escrituras Sagradas, e principalmente em sua encarnação, em seu ministério, a partir dos 30 anos, até os 33, onde ele foi crucificado, a gente vê que Jesus era um homem que sempre causava algum tipo, entre aspas, de confusão. Sempre causava alguma confusão. E quando eu falo confusão, não no sentido ruim da palavra, mas ele incomodava os pecados do ser humano. Jesus, ele é aquele que é capaz de incomodar o coração dos escolhidos, porque nunca uma pessoa que tem um encontro real com Cristo, ela continua tendo uma vida antiga, ela continua tendo uma vida passada, uma vida pregressa, uma vida totalmente alheia às leis de Deus, aquilo que a Bíblia nos instrui. A pessoa que encontra com Cristo, ela, de certa forma, ela é impactada. E Jesus, ele era mestre em impactar pessoas. Era por meio de palavras, era por meio de ações, era por meio de alguma oração, era por meio de ensinamento. Jesus impactava, assim como ele impactou a nossa vida, assim como ele impactou a sua vida, assim como nós agora com a revelação completa entendemos que a cruz impactou de maneira tal que nós não conseguimos viver mais uma vida diferente dos preceitos das Escrituras. Pois bem, indo para o texto, nós estamos diante de um episódio icônico, um episódio maravilhoso, né? Mas a gente precisa entender que João, em seu evangelho, ele é muito apegado a uma palavra: sinais. Enquanto alguns evangelistas vão dizer que é milagres, João quer dizer que é sinais. E qual é a diferença, Pedro Felipe? A diferença é justamente que João estava provando um ponto, que Jesus, ele era o próprio Deus. A gente vive falando isso, né? Eu estou literalmente careca de falar isso, de que no capítulo 1, João já diz com muita clareza, de que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, ou seja, ele já coloca de cara, né?
de começo, que Jesus, ele é Deus. E aí ele vai provando no seu evangelho que os milagres que Jesus fazia nada mais eram do que sinais expondo que ele verdadeiramente era o Deus encarnado, era o Messias prometido. Mas por que isso? Porque naquela época havia muitos que se diziam ser Deus. Às vezes a gente olha para os personagens como os fariseus, a gente fica com raiva desses homens, mas era um dever deles fiscalizar para ver se existia mesmo o Messias, se o Messias estava dando provas de que ele era mesmo o enviado de Deus. E aí, quando se depararam com Jesus, o verdadeiro Messias, davam uma confusão danada. Mas enfim, João está obviamente mostrando, argumentando que esses sinais iam validar que Jesus, ou seja, um homem comum, era um nome muito comum. A gente vê Jesus, filho de Jonas, ou Jesus Bar Jonas, filho de Jonas, portanto. A gente vai ver vários nomes assim, e até mesmo hoje a gente vê Jesus, né? Ou Jesus, tentaram modificar, a gente vê que é um nome comum. Mas o interessante é que não é só o nome comum, ele é o Cristo. E a palavra Cristo significa Messias, o enviado, o resgatador. E esse relato em João, capítulo de número 9, ele mostra exatamente a métrica inteira desse evangelho. Qual é essa métrica? Jesus provando que era o Filho de Deus, que era o Messias, o enviado, e os fariseus duvidando, e ainda que tudo apontasse para o contrário, que Jesus de fato era o Filho de Deus. Além disso, eles tentavam incriminá-lo. Os melhores teólogos vão entender que o capítulo 9 e o capítulo 10 de João, eles estão ligados. E aí é interessante, peço para você que continue com a sua Bíblia aberta ou ligada no seu smartphone, para a gente acompanhar. Eles estão ligados porque parece que está no mesmo bloco, de conversa ali com os discípulos, justamente pelos últimos versículos que nós lemos no capítulo 10 aqui, que foi o 19 a 21, justamente porque eles fazem menção a um homem que foi curado da sua cegueira. E a gente entende que esses dois capítulos estão concatenados. Mas vamos ao nosso texto. Versículo de número 1, diz que Jesus ia caminhando e viu um homem cego de nascença. Cego de nascença. Versículo 2, fala que os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para este? Quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Quero parar por aqui, quero tentar dar algumas explicações. Em primeiro lugar, Jesus ele estava caminhando. Isso já me traz alguma coisa para poder explicar a respeito de como Jesus trabalhava com seus discípulos. A gente tem um modelo de ensino, e aí as pedagogas, nós temos aí muitas irmãs com essa graduação, elas vão saber o que é um ensino peripatético. O ensino peripatético, apesar da palavra ser muito difícil, é um ensino que enquanto Jesus ia caminhando, enquanto ele estava caminhando com seus discípulos, ele ia ensinando. Diferente de uma grade escolar, por exemplo, quando nós temos as matérias já determinadas. Nós vamos estudar matemática, e tem um professor só de matemática. Jesus não, Jesus enquanto ele caminhava com seus discípulos, ele viu uma figueira, e aquela figueira estava muito bonita, cheia de folhas e flores, mas chegando perto, ele não via frutos. E aí ele ensinava alguma coisa aos seus discípulos, amaldiçoou a figueira, e aí eles entenderam que uma árvore, ela não precisa ser pomposa, ela precisa dar frutos. Então, enquanto Jesus ia vivendo o cotidiano, ele ia explicando os discípulos a respeito da vida e a respeito principalmente do reino, que ele estava trazendo, inaugurando com a sua encarnação. Então, Jesus, enquanto caminhava com os seus discípulos,
caminhando ali, ele viu um homem cego de nascença. E aí a gente tem que começar a questionar o texto, não no sentido de colocar à prova, mas por que que o texto me traz essa informação de que esse homem era cego, e não só cego, mas cego de nascença? Pois bem, o que pensava um judeu na época? Ele pensava o seguinte, que se alguém nasceu com algum tipo de enfermidade, com algum tipo de necessidade especial, que a gente chama hoje, né? Antigamente falava deficiência física, ele estava sendo alvo de uma maldição de Deus, por conta do seu próprio pecado, ou por conta do pecado dos seus pais. Reparem, quando alguém nascia com algum tipo de necessidade especial, como a medicina não era avançada naquela época, eles entendiam que essa criança estava sendo alvo de uma maldição divina. E por que você está falando isso, Pedro Felipe? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e deixar o texto de João aberto, em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 5. É os 10 mandamentos. Olha que a gente está falando de fariseu, a gente está falando de um povo que é extremamente ligado às leis. E no texto de Êxodo 20, versículo 5, vai dizer assim: não as adorarás, está falando das imagens, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Para por aqui. Dá um pulo, de novo, na sua Bíblia, agora em Êxodo capítulo 34, versículo de número 7, que vai dizer assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ainda inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Parece que agora começa a fazer algum sentido. O homem de nascença, por que que colocaram esse homem de nascença, o cego de nascença? Por que que essa informação é tão importante? Porque Jesus ele vai ter um princípio de contenda com os fariseus, justamente por conta dessa questão também. Então a gente vai ver que a pergunta dos discípulos é uma pergunta que está controlada por um pensamento judaico ligado à lei. Que se alguém pecou, o pai, a mãe, o filho pode nascer com alguma anomalia física, alguma enfermidade, e isso é fruto do pecado dos pais, se não, pecado da própria criança, ou pecado de algum antepassado, até a 4ª geração, 3ª, 2ª, 1ª geração. Então, a situação de uma criança que tinha uma necessidade especial era: olha, sua criança tem necessidade especial, então você precisa pedir perdão pelos seus pecados, porque provavelmente ou essa criança pecou de alguma forma e Deus amaldiçoou, ou você que é pai e mãe, você que é avô, avó, você que é bisavô, bisavó, vocês têm culpa no cartório aí. Vocês são culpados de alguma forma. Porque Deus visitou vocês com maldição. E essa criança, ela era de fato rechaçada da comunidade. Essa criança, esse adolescente, esse jovem, provavelmente ele já estava fadado a um fracasso social. Ele seria uma pessoa que viveria às margens da sociedade, como um mendigo, como um pedinte, como alguém que não queria ter pacto com essa pessoa, não queria ter proximidade com essa pessoa, porque é uma pessoa marcada com a maldição de Deus. E se é uma pessoa marcada com a maldição de Deus, eu não quero ter pacto com essa pessoa. Eu não quero andar com essa pessoa. Porque vai que Deus também desagrada, Deus está andando com essa pessoa e ele me lança uma maldição também. Repararam? Repararam como é que é sutil, mas ao mesmo tempo profundo, a gente entender esses 2 primeiros versículos? Mas o texto ele continua
no versículo de número 3, até o versículo de número 5, Jesus ele começa a reajustar o foco daqueles discípulos. Ele diz assim, respondeu Jesus, o texto diz assim: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está sempre redirecionando o foco. Enquanto eles estavam pensando na lei mosaica, Jesus está mostrando para eles que não é a lei mosaica. É sim agora a luz que julgou toda a sua luminosidade às trevas do Antigo Testamento. E quando eu falo trevas é porque o Antigo Testamento é apenas sombra daquilo que havia de vir no Novo Testamento. A antiga dispensação era a sombra da nova dispensação. Como eu interpreto, portanto, o Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento? Como eu enxergo o Antigo Testamento? Através de Cristo, que é, de fato, a revelação cabal de Deus para a nossa vida. Jesus está fazendo um reajuste, que nenhuma enfermidade, vem para poder amaldiçoar, mas para manifestar a glória de Deus. Aplicando para os nossos dias, essa pandemia, ela glorifica o nome do Senhor. Pedro, você está falando uma heresia tamanha, porque nós temos no Brasil já mais de 240 mil mortos. Pois é. Nós temos, mas quem disse? Quem disse que isso também não glorifica o Senhor? Deus é soberano, e Ele é glorificado na morte e na vida. Ele é glorificado na saúde ou na doença. Ele é glorificado por mãos que se levantam ou mãos que ficam no bolso. Ele é glorificado por olhos que estão abertos ou fechados. Ele é glorificado em tudo. Afinal de contas, nós fomos criados para a glória do Senhor. Glória do Senhor. E aí, começa uma coisa muito interessante que hoje seria incabível, inconcebível. Versículo 6 falou que quando Jesus acabou esse reajuste no entendimento judaico, ele fez uma coisa até um pouco nojenta, Ele cuspiu no chão, ele fez um barro ali, versículo de número 7. Cuspiu não, que palavra feia, aplicou saliva, melhor, saliva, fica, daqui a pouco, enfim. Mas ele aplicou saliva ali, e fez um barro, e passou nos olhos do cego. E alguns intérpretes mostram que esse cego está recebendo, aí a gente tem duas interpretações para isso. Alguns intérpretes, aí eu não sou muito adepto a essa interpretação, mas como um bom expositor eu preciso expor aqui aos irmãos, falam que Jesus está aplicando aquele barro, porque o homem veio do barro. É como se Jesus estivesse dando uma nova oportunidade, passando um barro ali, porque o homem veio do barro e assim abriu os olhos do cego. É bonito isso, Mas eu acho um pouco forçado, não sei se o reverendo Jefferson vai concordar comigo, eu acho um pouco forçado. Eu sou mais adepto a uma segunda interpretação. A interpretação de que Jesus, ele tem um propósito específico em untar os olhos daquele cego com barro, porque ele mandou esse cego ir até um tanque. Eu até aceitaria a primeira interpretação, apesar de muito alegórica, se Jesus ali tivesse passado o barro e aquele homem instantaneamente tivesse visto. Faz mais sentido. Mas como ele fala assim, agora você vai lá no tanque de Siloé, que ficava ao sul de Jerusalém, e se lava. E por que eu estou achando essa interpretação um pouco mais cabível dentro do nosso texto? Porque Jesus parece
querer causar algum tipo de desconforto na religiosidade. Reparem no tema que eu propus aqui. Jesus, o Deus, estou afirmando que Ele é Deus, que rompe com a religiosidade. Então Ele manda esse homem para o tanque de Siloé. Vamos por parte. Jesus poderia curar aquele homem por ali mesmo, para sanar a dúvida dos discípulos. Mas Ele não faz isso. Jesus manda o cego ir até o tanque de Siloé, que significa, esse tanque significa, e o texto mostra isso, que significa enviado, ou aquele que foi enviado. Esse tanque também, ele era usado para purificar, as pessoas pegavam as águas daquele tanque para poder purificar as escadarias do templo nas épocas de festa. E tudo que nos sugere aqui é que Jesus ele estava próximo das festas, ou da dedicação, como diz mais para frente um pouquinho, a festa sobre uma conquista dos Macabeus no ano de Kislev, ou a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. Então isso é um argumento também para entender que esse tanque, aonde estava esse tanque, estaria cheio de religiosos. Eu fico imaginando, e aí eu vou pedir toda a licença, porque isso está sendo gravado, né? Os religiosos que idolatram as coisas, e aí eu não vou usar o nosso meio mesmo. Se tivesse o Augusto Nicodemos aqui, ou Hernandes Dias Lopes pregando, estaríamos rodeando esses homens. E se eu quisesse chamar a atenção de muitas pessoas, eu ia fazer alguma coisa próximo do Augusto Nicodemos e do Hernandes Dias Lopes, os reverendos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então Jesus ele manda esse cego lavar no tanque de Siloé. Por quê? Porque ali havia muitos religiosos. Então é um terceiro argumento. E o quarto argumento é que o lodo possibilitaria o acesso do cego ao tanque, né? Eu não sei como é que era a prática de se lavar naquela época, mas provavelmente ele sendo cego e alguns se compadecendo, porque ele era um amaldiçoado, digamos assim, as pessoas poderiam dar acesso a ele para lavar os olhos no tanque. E assim ele fez. Lavou os olhos e começou a enxergar. O que dá para entender é que Jesus usou esse pretexto do tanque, do lodo, para poder fazer sinal na frente de todos os homens. Depois dessa lavagem, o homem voltou enxergando. E o versículo 8 e 9 vai dizer assim, então ele voltou, olha só, então os vizinhos, ou seja, ele voltou para o seu lugar de origem, e o que dantes o conhecia de vista como mendigo, perguntaram, não é este que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele, outros, não, mas parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Ele voltou para os seus, ele mostrou o que acontecera com ele, mas algumas pessoas estavam muito assustadas, justamente porque não era comum, e ele mesmo vai fazer essa declaração, e a gente vai ver mais para frente, que desde que mundo é mundo, desde que existe o mundo, nunca se ouviu que alguém havia abrido os olhos de um cego de nascença. Nunca. Mas o interessante, irmãos, que eu quero chamar a atenção nesse versículo, é que é impossível a gente ser alvo de um milagre do Senhor e permanecer no mesmo estado que nos encontramos. Quando a cruz começa a fazer todo o sentido em nossa existência, nós deixamos de viver uma vida velha. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Era um marco na existência daquele homem, daquele jovem, porque antes ele era mendigo,
Mas agora ele enxerga. Antes ele era um rejeitado, mas agora ele está sendo acolhido. Antes ele não poderia fazer nada, porque afinal de contas ele era alvo da maldição de Deus. Mas agora ele está habilitado para poder trabalhar e não é uma vergonha mais na sociedade. Isso causa um impacto profundo em nossas vidas. Nós precisamos compreender toda essa realidade. E depois que ele lava no tanque, o status dele voltou a um de uma pessoa, ou começou de uma pessoa nova, uma pessoa regenerada, portanto. E outra questão que eu quero salientar é a respeito da obediência desse homem. Ora, em momento nenhum o texto afirma que ele retrucou com Jesus, sendo cego de nascença. Muito pelo contrário, ele foi até o tanque de Siloé, ele foi até uma certa distância, para poder se lavar. Ele poderia muito bem falar assim, não vou em tanque não, alguém me arruma um pouquinho de água, e, se a questão é lavar, mas não, ele foi obediente. E é aí que a história começa a ficar mais estreita. É aí que o caldo engrossa, como a gente costuma dizer aqui em Minas Gerais. Por quê? Porque os vizinhos viram ele e falaram assim, não, peraí, a gente precisa de uma explicação disso. Vamos até os estudiosos, vamos até os fariseus. E aí eles apresentaram aquele homem aos fariseus, e aquele homem foi indagado pelos fariseus e perguntaram assim, o que aconteceu? Ele falou assim, olha, eu estava no meu lugar e alguém veio, um homem chamado Jesus, e esse Jesus aplicou lodo nos meus olhos, eu me lavei no tanque e eu voltei a ver. A partir do versículo 13 vai dizer assim, só que um probleminha. Versículo 14, era sábado. A lei judaica era tão rígida, que o fato de Jesus ter feito um lodo com a sua própria saliva, era como se fosse um trabalho. E na lei judaica, ninguém pode trabalhar no sábado. E aí eles começaram a falar, não, esse homem não é de Deus. Esse homem não foi enviado de Deus, esse homem não fez esse sinal porque ele é um pecador. Ele é um homem que está totalmente alheio à nossa tradição. Ele é um homem que está totalmente alheio à nossa religiosidade. Ele é um homem que está rompendo com a nossa religiosidade e Deus se agrada só da nossa religiosidade. É um pecador. É um pecador do grau máximo. E como é que vocês falam a respeito disso? Como é que você, cego, diz, ou ex-cego, que agora está enxergando, a respeito disso, que ele simplesmente abriu seus olhos, e eles não contentes com a resposta do cego, eles foram até os pais. Aí entra outro problema. Só problema, olha, um ato de Jesus, quantos problemas, entre aspas, desenrolou naquele momento. Ou desenrolaram naquele momento. Quantos problemas desenrolaram naquele momento. Chegaram para os pais e falaram assim, olha, aquele homem é seu filho? E ele é cego mesmo, desde que nasceu? E aí os pais respondendo, falaram assim, olha, sabemos que esse é nosso filho, versículo de número 20, e que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele vê agora, ou quem ali lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a ele, porque ele é maior, ele é de idade, ele mesmo responde pelas questões dele. E eles disseram isso por quê? Porque eles estavam com medo de sofrer mais uma represária dos religiosos. Por quê? Lembra no início da homilia, da prédica que eu falei aqui? Se alguém nasceu com algum tipo de necessidade especial, ou os pais, ou aquela criança pecou. E aqueles
pais, eles provavelmente já eram alvo de algum tipo de, olha, vocês são pecadores, olha como é que seu filho nasceu. E eles eram muito agarrados à sinagoga. A sinagoga. E além disso, se eles falassem, olha, ele era cego mesmo, e veio um cara chamado Jesus, e ele curou o meu filho. Tinha um decreto que os fariseus haviam baixado, dizendo que toda pessoa que confessasse que Jesus Cristo era mesmo o Messias, deveria ser expulso, ou expulsa, da sinagoga. E aí eles não quiseram se comprometer. Irmãos, às vezes a gente está vivendo uma situação em que a gente está preso, cativo à religiosidade. E eu não estou fazendo aqui uma referência para você romper os laços com a igreja do Senhor. Não. Eu estou falando que às vezes a nossa religiosidade fala mais alto do que a nossa espiritualidade, do que a nossa piedade. A melhor palavra é essa. Às vezes a gente se incomoda com coisas que são apenas simbólicas. Ou a gente é apegado com coisas simbólicas. Às vezes a gente idolatra pessoas e não adora ao Senhor. Às vezes a gente coloca e fala assim, quem vai pregar hoje é o reverendo Eloy, é o reverendo Jefferson, é o reverendo Roberto, é o reverendo Cristiano, é o reverendo... Poderia citar vários aqui. A gente começa a trazer ídolos para o nosso coração e na verdade a gente está sendo extremamente religiosos e não crentes de verdade. E isso leva a pessoa a ser um prisioneiro. Porque quando estamos em casa assistindo, assim como os irmãos estão na internet, às vezes a gente olha e fala assim, quem vai pregar é o fulano, hoje eu não vou assistir não. Eu queria escutar uma palavra do reverendo Jefferson. E a gente começa a trazer uma nova religião dentro da igreja do Senhor. Mas enfim, voltaram os fariseus ao jovem, e esse jovem perguntaram ao jovem, falou assim, agora eles apelaram, agora de uma maneira extremamente engraçada, digamos assim, eles voltaram dizendo assim, dá glória a Deus, mais ou menos assim, você jura por Deus, juradinho, que esse homem é pecador, que esse homem que tocou em você, que fez essa proeza, ele é um pecador. Aí ele responde, olha, se ele é pecador, versículos de número 25 agora, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. E perguntaram, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Aí ele falou assim, olha, eu já respondi isso a vocês. E vocês não escutaram, não atenderam. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura, aí ele começa a usar um humor, provocando os fariseus. Porventura vocês não querem também se tornar discípulos de Jesus? E aí, como a gente usa a expressão nos dias de hoje, aí os fariseus saíram da casinha. Você está doido? Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Eu sou discípulo do reverendo Jefferson. Eu sou discípulo do fulano de tal. Nós temos o Moisés, o profeta, Moisés, o patriarca Moisés, que falou com Deus. E Deus falou com ele. Nós seguimos esse. Mas você, não, você está seguindo esse homem. Esse homem que é pecador, que a gente sabe. E ele fala assim, é engraçado, né? Desde que mundo é mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, e aí a gente já está no texto que a gente leu, nada poderia fazer ou ter feito. Aí, como eles perderam todo tipo de argumento, eles falaram assim, tu és nascido em todo pecado. Tu és nascido em todo pecado. E quer nos ensinar?
Você era cego. Você era alvo da maldição. E você quer ensinar a gente que sabe tudo de teologia, a gente sabe tudo de doutrina, a gente sabe tudo da lei. Você quer ensinar para a gente, um pecador. E expulsaram aquele homem do templo. Irmãos, vamos fazer um raciocínio, e como eu tenho falado com alguns, matemática simples. Se Deus visita com maldição dos pais, aos filhos, até a terceira e quarta geração, e se isso fosse uma verdade mesmo, na vida daquele cego, somente Deus poderia revogar a maldição. Vou tentar explicar de uma maneira muito cotidiana, apesar da gente não usar muito hoje, né? A gente tem Pix, mas lembra da época do cheque? Acho que todo mundo já foi alvo de cheque sem fundo, ou já, infelizmente, deu um cheque sem fundo, mesmo que seja sem querer. Não adianta eu pegar e falar assim, pastor Jefferson, vai até lá no banco para mim, me faz um favor. Voltou um cheque meu, e pede eles para me dar o cheque. Ele vai falar, Pedro, queria muito te ajudar. No entanto, somente o titular do cheque vai poder resgatar esse cheque. O que eu estou querendo dizer é que se essa métrica de fato existia, esse pensamento existia, somente Deus era capaz de revogar uma maldição que Ele mesmo colocou na vida de uma pessoa. Ou seja, Jesus é o próprio Deus. E por isso os fariseus ficaram atônitos, porque esse jovem ele faz uma declaração muito contundente. Desde que mundo é mundo, desde que existe mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Porque acontece alguém ficar cego, glaucoma, enfim, não sei tantas doenças dos olhos, apesar de usar óculos, miopia, enfim, alguma outra coisa, a pessoa pode ter acidentado e ficado cego, mas de nascença era uma maldição. E se é uma maldição divina, esse homem revogou a maldição divina, então ele é o próprio Deus, então a gente vai perder a nossa religiosidade aqui, a gente vai perder a comunidade, a sinagoga, porque agora chegou de fato o Messias. O que João está querendo explicar aqui é que Jesus estava dizendo, olha, com aquele ato de passar lodo nos olhos, eu sou Deus, eu sou o Messias prometido, eu sou o Filho do homem. Irmãos, já partindo para as nossas aplicações, quantas vezes a gente tem esquecido de quem é Deus? Quantas vezes a gente tem substituído Jesus Cristo em nossa caminhada cristã? Quantas vezes a gente está à procura de milagres, de sinais? Quantas vezes a gente está à procura de algo que satisfaça o nosso coração? A gente precisa reajustar o nosso foco e entender que tudo é para a glória do Senhor, seja pandemia, seja vacina, seja medicações, como o reverendo Jefferson orou, seja profissionais da saúde tentando sanar essa questão da pandemia, seja esse momento de que nós estamos usando máscara e muito álcool em gel. Tudo é para a glória do Senhor. Precisamos reajustar esse foco. A igreja está morrendo, a igreja está perdendo a sua vitalidade, justamente porque perdeu o foco em Cristo. E quando a gente perde o foco em Cristo, a gente está fadado a morrer espiritualmente, porque é Cristo quem regenera, é Cristo quem dá vida de novo ao ser humano. Se você está vivendo uma vida como se fosse um morto, o convite dessa manhã é: venha para Cristo, entenda Cristo, compreenda Cristo, busca Cristo. Porque Ele é capaz de transformar a sua vida de um estado de morte, de desânimo, para um estado de vida em abundância.
Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, nós precisamos romper com as religiosidades. Precisamos deixar de ficar apegado a coisas no templo. Ah, cadê aquela mesa que ficava aqui, que tinha a ceia? Esse negócio de 3, 4, 5, né? Instrumentos, antigamente tinha muitos. Tinha muitas vozes e agora não tem. Antes ministrava fulano, ministrava Beltrano. Antes quem pregava era pastores renomados. Agora vem esse moleque falar alguma coisa aqui. A gente está pegado à religiosidade. Não, eu fico em casa porque lá eu escuto Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o Josemar Bessa, eu escuto o Paulo Júnior, eu escuto o Weber Campos Júnior. Religiosos, somos religiosos em demasia. Em segundo lugar, precisamos ter mais zelo com a interpretação das Escrituras. Não podemos aceitar heresias que surgem de uma hermenêutica parcial, ou seja, versículos isolados. Eu estou dizendo isso porque foi o erro exatamente dos fariseus, porque eles leram a lei em parte, porque se você abrir de novo lá em Êxodo, capítulo de número 20, e continuar o versículo 6, que vai falar assim: façam misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que esse texto está querendo dizer em Êxodo? Está querendo dizer que a glória do Senhor é muito mais abundante do que a sua ira. Mas é muito mais abundante para quem? Para aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que cumprem a lei. Ou seja, traduzindo para os nossos dias, os escolhidos, os eleitos do Senhor. Só que a gente pega versículo isolado e começa a fazer doutrina. E aí, grande prejuízo a gente tem nas igrejas. Precisamos melhorar a nossa interpretação. A Bíblia ela tem como marca a sua unidade. Ela é um compêndio de livros que contam apenas uma história de Deus que amou os seus escolhidos de uma maneira tal que foi capaz de salvar por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Terceiro lugar, precisamos ter convicções precisas nos nossos corações a respeito de quem é Jesus. Falei já isso no primeiro tópico. Um cristão que não proclama é um indivíduo que ainda não experimentou do perdão extraordinário de Deus. Um cristão que não proclama o Evangelho, que não tem essa coisa ardendo no seu coração, o Evangelho ardendo no seu coração, é apenas um indivíduo que ainda não experimentou do perdão extraordinário de Deus. E em último lugar, Cristo é o único capaz de nos fazer romper com as pompas da religião e nos levar a ter uma experiência profunda de conhecimento da palavra. Em algumas comunidades de fé, e aí eu vou digitar presbiterianas também, o fato de eu pregar hoje com a camisa xadrez seria alvo de uma irreverência. Algumas igrejas presbiterianas, elas incluem alguns elementos como togas. Não que seja errado, nada disso. Nada disso. Tem o seu significado histórico, não bíblico, mas histórico. Tem o seu valor. Mas às vezes as pessoas se apegam a isso. Se apega à pompa. Ah, o pastor está de terno, então ótimo, que boa, a palavra vai ser boa. Não, o pastor veio de xadrez, de calça jeans, isso. Ah, não, isso não é de Deus, não. É lógico que eu não vou chegar aqui com a roupa indecorosa. É lógico que eu não vou chegar aqui com algum traje que cause escândalo aos irmãos. Mas a gente precisa romper com essas religiosidades, com essas pompas da religião e nos ater mais à palavra que está sendo exposta, porque é muito melhor a gente ter uma palavra bem exposta, de alguém que está mais simples,
vestido de maneira mais simples do que ter uma palavra mal exposta de alguém que está engravatado. É melhor ter fidelidade na palavra do que pompas da religião. É melhor ter Cristo do que ser religioso. É melhor ser cristão do que ter religiosidade. Como você tem vivido? Religião ou cristianismo? Você tem vivido as pompas da igreja presbiteriana ou você tem vivido, de fato, o evangelho de Cristo? Essa é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Irmãos, vamos prezar pela pessoa de Cristo. Cristo é apontado nas Escrituras como o único que pode trazer salvação às nossas vidas. Não é a igreja, não é uma denominação, não é um determinado pastor, é Cristo. E aí eu me recordo, para terminar, dos cânones de Dort, para ser bem presbiteriano, para falar que eu não estou aqui rebelando contra a igreja presbiteriana, né? Solas Christus, somente Cristo, somente Cristo e nada mais. Só Cristo pode transformar a sua vida. Venha para a igreja, venha para o culto, mas de fato, tenha Cristo como seu alvo. Uma coisa faço, me esquecendo das coisas para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim. O que está diante de você? De mim, eu quero que esteja diante de mim a cruz de Cristo, porque ela me redime, porque ela me salva, ela me consola, apesar dos meus pecados. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui, envergonhados, porque a gente escuta muito mais a religião do que a Tua voz, do que a Tua palavra. A gente escuta muito mais as tradições, que são importantes, mas colocamos num pé de igualdade da Tua palavra, e às vezes nos tornamos religiosos. Te pedimos perdão, ó Pai, porque às vezes fazemos uma hermenêutica, uma interpretação parcial das Escrituras. Nós não queremos viver uma vida assim. Nós queremos viver uma vida que seja, ó Deus, centrada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a romper com a nossa alma religiosa, com as nossas inclinações da religião, e nos faça a viver de acordo com o Teu Santo Espírito, que nós possamos desenvolver os nossos dons com piedade, oração, com entendimento da Tua palavra, leitura, portanto, da Tua palavra. Ó Deus, nos dê mais fidelidade. Ó Deus, aqueça o nosso coração, para que nós possamos estar, de fato, com alegria na Tua casa. Cuida, Senhor, cuida de cada um, membro da igreja, cuida de cada um que, de fato, professa o Teu nome, cuida de cada um que tem o alvo, como alvo, a cruz do Senhor. E que o Senhor nos faça entender que nós éramos cegos, perdidos, pecadores, assim como aquele jovem, mas o Senhor, não por meio de um lodo, não por meio de uma saliva ali, como estava sendo representado um sinal, mas por meio da cruz, nos trouxe vista, nos trouxe regeneração, vida e perdão para os nossos pecados. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, abençoe, Senhor, ó Deus, a primeira igreja presbiteriana em especial. Nos derrame, ó Deus, derrame sobre as nossas vidas a piedade que só vem do Senhor. A fé, a fidelidade que só vem do Senhor. Oramos assim, portanto, em nome de Jesus. Amém. Você pode se colocar de pé mais uma vez no seu lugar? Nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção. Enquanto os irmãos se preparam aqui, você vai dar um sorriso com os olhos para essa pessoa que está do seu ladinho, daquela espreguiçada que esteve sentadinha aí por esse tempo. E que bom você estar aqui, meu querido, minha querida. Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar o Senhor, declarando que para todos sempre
seja dada glória e honra a Ele. Deus, único Deus, digno de louvor e de adoração. Glória para sempre.